Olá, bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos pelo canal do YouTube da Associação de Beneficência Espírito Consolador. Vamos lembrar de inscrever no canal e dar o nosso clique para que possamos compartilhar cada vez mais a doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus, à luz do raciocínio lógico, coerente e filosófico do Espiritismo. Estudando a doutrina e ampliando a nossa capacidade de amar. Vamos fazer a nossa prece para dar início ao nosso estudo. Jesus, nosso Mestre querido, muito obrigado por vir à Terra nos ensinar o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado pelos teus ensinamentos e principalmente pelo teu exemplo. Abençoe o nosso planeta, envolva cada criatura sofredora na bênção do alívio para toda e qualquer dor, seja ela física ou moral. E abençoe cada um de nós que estamos estudando a doutrina, para que tenhamos cada vez mais lucidez, bom ânimo e paz. Que assim seja. Vamos estudar. Olá! Na semana passada, nós estudamos a escala espírita, dando sequência aos estudos do Livro dos Espíritos, e nós estamos no segundo livro, o livro que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Nós vamos falar hoje sobre a progressão dos espíritos, que é, na verdade, a lei do progresso. Então, apenas para recordar, nós falávamos no último estudo que os espíritos são categorizados, assim de uma maneira muito singela, em imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros, né? Numa escala muito simplória, porque na verdade o progresso é infinito. Mas para que a gente tenha uma ideia, e essa ideia vem de encontro com o estudo de hoje que fala do progresso, né? Então o espírito, quando criado, ele é criado imperfeito, né? E se constata a predominância da matéria sobre o espírito, né? E muitas vezes a propensão ao mal. Com algumas encarnações, a criatura vai evoluindo, né? E passa a ser um espírito bom, né? Onde nós vamos ter o predomínio do espírito sobre a matéria, né? O desejo do bem. Não é uma criatura perfeita, mas é uma criatura que já despertou para a sua condição de espírito imortal e que estagia na Terra em busca da progressão espiritual. E finalmente, numa terceira escala, nós encontraríamos os espíritos puros, os espíritos perfeitos, que não estão na Terra, estão nos mundos mais evoluídos. Mas é para a gente ter uma ideia. No estudo de hoje, que nós começamos na questão 114, nós vamos falar sobre a progressão dos espíritos, né? E a questão 114 já nos faz esta indagação, né? Os espíritos, eles são bons ou maus por natureza, né? Quer dizer, eles são feitos bons, são feitos maus, né? Na verdade, os espíritos são feitos todos iguais, eles se aperfeiçoam, né? E ao se aperfeiçoarem, evoluem naquela escala espírita que falávamos há pouco, objeto do nosso último estudo, né? Deus não fez nenhum espírito ruim, Deus não fez nenhum espírito perfeito, Deus nos fez todos iguais. Se não fosse assim, ele seria injusto, né? Não seria um pai justo ao dar para uma virtude e para o outro defeito. Então, não existe uma criatura feita má para ser eternamente má, como se diz dos demônios. Como também não existe uma criatura que já tenha nascido, já tenha sido feita por Deus, perfeita, como os anjos, né? O que nós temos são espíritos que praticam o bem ou que praticam o mal. Lembrando que a lei do progresso é uma lei de Deus, ninguém vai praticar o mal eternamente, uma hora vai despertar e vai andar para frente, né?
Essa mensagem dessa questão 114 que acabamos de visitar é uma mensagem para a vida, né? Ninguém nasce culto, ninguém nasce profissional, ninguém nasce experiente, ninguém nasce pronto, né? As pessoas trabalham pelo seu progresso, então em todas as áreas. Aqui na Casa Espírita nós enfatizamos a moral, que é a mais importante, né? Mas não adianta ficar sentada na cadeira, como dizia o nosso amigo, um confrade de outra casa, na poltrona da preguiça, né? Dormindo o dia inteiro, achando que as coisas vão cair do céu, que não vão, né? Nas palestras espíritas, costuma-se contar uma história que, por certo, é conhecida por muitos, mas a lembrança é pertinente, porque afeta o nosso tema. Ela conta que depois de um concerto de piano maravilhoso, alguém da plateia abordou a pianista e falou assim: nossa, como você toca bem, maravilhosamente bem. Eu daria minha vida para tocar piano assim, né? Ao que a pianista respondeu: e você acha que eu toco bem por quê? Eu dei a minha vida para tocar bem. Eu passei a minha vida estudando, praticando horas, né? Então todo mundo que se dedica a alguma coisa evolui. Quem fica sentado, né, sem fazer nada, não evolui. Então, quem passa a vida, né, perdendo tempo, né, à toa, né, vendo novela, com o celular na mão, né, com conversas fúteis, né, com atividades que não levam a nada, né, acompanhando a vida dos outros, né, banalidades, né? Então nós somos criaturas feitas por Deus para muito mais, né? Não é para perder tempo com bobagem, né? Quando nós começamos na doutrina espírita há pouco mais de 30 anos e começamos na oratória, né? Fomos estudar a oratória e tinha um grande orador da antiguidade grego-romana que falava assim: os oradores se fazem. Era um convite para que nós nos preparássemos para a oratória, né? Ninguém nasce falando: eu tenho vergonha de fazer uma prece lá na casa espírita, né? Eu nunca vou ser um orador porque eu não sou perfeito. Se for esperar alguém ser perfeito, nós não vamos ter oradores, né? Então a gente tem que trabalhar, né? Se dedicar, aprimorar para conseguir transmitir uma mensagem que está no Evangelho, né? Na verdade, quem transmite uma mensagem do Evangelho ou estuda o Livro dos Espíritos é o primeiro que aprende, né? Não é uma pessoa perfeita, mas está, né, trabalhando, né? O progresso é um caminho, né? É algo a se trilhar, né? É um caminho a percorrer, né? A questão 115, ela vai perguntar isso que nós já falamos, né? André vai ler para nós a 115. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Já falamos, né? Deus não fez demônios e anjos, né? Deus criou os espíritos simples e ignorantes, né? Como eu sempre falo, ignorante é o que não tem conhecimento. Eu sou ignorante em muitas coisas, como por exemplo em tecnologia. Tenho uma dificuldade muito grande com informática, sou ignorante. Ignorante não é um palavrão, né? Que não tem conhecimento. E nós fomos feitos todos iguais, passamos por provas e evoluímos, né, no caminho à perfeição. Estamos longe da perfeição, mas temos que caminhar, né? Se nós tivéssemos que ir para São Paulo hoje, né, andar 400 quilômetros, né, nossa, é um caminho muito longo, nós vamos a pé. O que nós temos que fazer? Dar um passo de cada vez, né? E se nós dermos um passo de cada vez, um dia nós vamos chegar lá. Vai demorar, né? Vai demorar, mas nós somos espíritos imortais, não temos pressa. Nós temos é que ter continuidade, né? Deus não nos impõe nada, Ele nos dá liberdade. Então nós vamos dar o primeiro passo ou vamos ficar sentados. Então vai depender de nós, né? E o progresso vai vir se nós caminharmos, né? Naturalmente que nós já tivemos múltiplas encarnações, né? Essa não é a primeira, nem vai ser a última, né? Daí a facilidade que alguns têm para algumas coisas, né? Porque já evoluiu naquela área, então algumas coisas consegue fazer com mais facilidade. Ou temos compromissos, provas, né? Dificuldades pelas quais passamos e não sabemos a causa, encarnações pretéritas, né? Mas nós somos a mesma criatura, isso que é importante enfatizar, né? Eu sou hoje o mesmo ser que encarnou na encarnação passada em outro corpo, com outro nome, né? Enfim. E vou o mesmo ser da próxima encarnação, com as mesmas virtudes, os mesmos defeitos, né? E eu espero estar um pouquinho melhor na próxima, e espero que nesta esteja melhor que na anterior. Isso é progresso, né? Então nós temos muitas experiências encarnatórias, uma só vida, né? Nós não temos muitas vidas,
Nós temos uma vida só, nós somos imortais. Para que nós tivéssemos muitas vidas, nós teríamos que morrer e renascer. Mas o que morre é o corpo tem só uma existência. O espírito é imortal, ele foi feito por Deus e não vai morrer jamais, né? Fomos feitos à imagem e semelhança do Pai, né? Que é eterno. Então nós temos uma vida com múltiplas encarnações. Daí o progresso ser factível, ser possível, porque nós temos muito tempo para evoluir. O fato de eu afirmar que nós temos muito tempo, o fato da gente saber disso, não quer dizer que a gente vai acomodar na poltrona da preguiça, né? Mas que a gente vai saber que é viável, para a gente não desanimar, já que nós estamos muito longe da perfeição e poderíamos cair em desânimo, mas sabendo que nós vamos ter outras experiências encarnatórias, nós vamos então prosseguir, né? Nessa necessária evolução, né? Então, a questão 115A, ela vai falar assim, então de acordo com isso, né? Com essa afirmação, os espíritos são como crianças, né? Ignorantes, sem experiência e que aos poucos vão crescendo, né? Como o ser humano vai crescendo, vão adquirindo gradativamente o conhecimento. Exatamente, né? 115A, exatamente, somos como crianças que vamos crescendo, aprendemos a andar, aprendemos a correr, né? Vamos evoluindo assim, mas com a ressalva de que o espírito não morre, né? O corpo envelhece e perece, mas o espírito não morre. Então nós fomos feitos simples e ignorantes, crianças sem saber nada e aos poucos evoluímos. Agora o texto nos faz uma ressalva, né? Que a criança rebelde, ela permanece ignorante, né? Nos advertindo que nós devemos ser dóceis, mansos, pacíficos, como disse Jesus nas suas famosas parábolas, né? O Sermão da Montanha, né? Então a criança dócil, ela aprende mais, a criança rebelde, ela recalcitra, demora, permanece mais tempo na ignorância. E para nós, a perfeição é sinônimo de felicidade. Quanto mais a gente evolui, mais a gente é perfeito. Quanto menos a gente evolui, mais a gente sofre, mais provas a gente passa na Terra, né? Então, nós estamos nos aproximando do Natal, nós estamos no final do ano, né? Então, a gente ainda está pensando que o Natal é uma festa, um feriado, em que nós não vamos trabalhar, porque é feriado, vamos comer, vamos beber, né? Dar e ganhar presentes, né? Ou será que nós já entendemos que o Natal é o aniversário de Jesus, né? Que nós temos que ajudar os necessitados, vivenciar a caridade, praticar o amor, né? O que é que nós estamos fazendo pelo próximo nesse final do ano? Né? Estamos aproveitando a encarnação para evoluir, né? Ou estamos aqui de férias, né? Como quem está, né, de passeio pela Terra? Então, quem entendeu que a Terra é um local de progresso, já está, né? Já não é mais aquela criança rebelde, que eu quero porque eu quero, chora, faz birra, né? E se joga no chão, né? Infelizmente, a gente não está aqui para gozar a vida, a gente está para evoluir. Essa é a verdade que o texto nos coloca, né? A lei do progresso. E evoluir, né, requer muito suor, muito sacrifício, muito esforço, né? As coisas não caem, né, do céu, não nascem em árvores, né? E na questão 116, vai se perguntar, mas há espíritos que ficarão eternamente nas ordens inferiores? Não, porque a lei do progresso é uma lei de Deus. Todo mundo vai evoluir. Uns vão consumir mais tempo, outros menos tempo. Uns vão num ritmo mais rápido, outros num ritmo mais devagar. Como o progresso nos propicia a felicidade, feliz daquele que progredir mais rapidamente, porque irá estagiar menos nas orbes inferiores e irá padecer menos dores materiais. Aqueles que evoluírem já vão se deparar com uma maior felicidade, que é a satisfação, né, nos reforços da alma. Não é uma coisa física, não é um prazer momentâneo que a vida nos permite, nos propicia. Então todos vão evoluir. Aqueles que estão estagnados na inferioridade, né, que ainda não despertaram, não acordaram para a realidade da vida espiritual a que pertencemos, eles estão estagnados, sofrendo, né? Estão passando pelas dores da vida, pelas provas, né? Pelo sofrimento. Deus é um Pai justo e misericordioso. Ele não nos fez
para padecer eternamente, né? Então, não tem espírito feito para ser maldoso, né? Para ser mal, não tem demônio. Não tem espírito feito para sofrer eternamente, né? Eu tenho a impressão de que quando a criatura se revolta, né, ela vai evoluindo mais lentamente e às vezes até estaciona. Mas quando ela desperta diante de uma prova, diante de uma dificuldade, ela entende aquilo como uma alavanca de progresso, aquilo como uma experiência que vai tirar ela da ignorância naquela situação, naquele caso específico, ela adianta a sua evolução, né? É mais rápida. Então, exatamente o que está sob nosso controle é a velocidade do nosso progresso, Exatamente. maior ou menor, né? Quando a pessoa sofre e reclama, ela erra de novo, vai ter que sofrer de novo porque está reclamando, né? Quando ela sofre e compreende que aquilo era necessário para o progresso, para o resgate, para a quitação, para o crescimento, né? Ela efetivamente anda para frente, né? Então, está nas mãos de Deus, está nas mãos de cada criatura, de cada um de nós, apressar ou não o seu progresso. Isso é o objeto da questão seguinte, da questão 117, né? Nós somos livres, né? Nós escolhemos o progresso ou a teimosia, né? É importante a gente enfatizar que o progresso não é um ritual religioso. Aí eu vou na minha religião, eu vou no centro espírita no domingo, assisto a palestra, dou umas cochiladas no meio, porque também, né, o orador é muito fraco, né, o Divaldo Pereira Franco, né? Eu dou umas cochiladas, depois eu tomo um passe e tomo água. Todo domingo eu faço isso. Isso é um ritual, né? Isso não é progresso, né? Progredir não é ir numa religião, por mais respeitoso que seja o ato. Progredir é mudar o comportamento, né? A igreja tem uma vertente muito interessante, que foi criada por um padre espanhol já falecido, né? Ele se chamava Monsenhor José Maria Escrivá de Balaguer e Arbaz, né? Ele criou a chamada Opus Dei. E lá ele fala da santificação pelo trabalho. E na Igreja Católica, a santificação é a evolução, é o progresso, né? Há pouco nós estávamos, né, vendo um documentário na televisão sobre algumas igrejas construídas na França, né? Então, em entrevistas a padres que falavam sobre aquelas obras, falavam assim, a pessoa vai ficando mais santa, né? Eu na hora pensei, ou é santo ou não é santo, né? Não é mais santa, menos santa, né? Aprimorando. Na verdade, o que ele disse vai ficando mais perfeita, mais evoluída, né? Mais experiente e menos ignorante. E com mais moral. Então, santificação, esse vocábulo utilizado pela igreja, é progresso, né? É evolução. Então, este padre espanhol, ele falava da santificação pelo trabalho, que ele falava assim, né? Vamos traduzir para nós. A evolução no dia a dia. Não é ir no centro espírita no domingo, tomar um passo e falar, pronto, cumpri meu break. Não, você está lá no seu trabalho e uma pessoa te procura necessitada, né? E você a atende com carinho, tenta ajudar, tenta resolver, né? Eu que sou funcionário público, vou completar agora 38 anos em janeiro, vejo muito nas repartições públicas, né? Eu posso falar que eu sou funcionário, um pouco de assim, né? A pessoa procura para resolver e fala assim, trouxe o protocolo? Não, então volta aqui na semana que vem. E a pessoa está desesperada, tentando resolver a vida dela, né? Quando com um pouquinho de boa vontade a gente ajudava, né? Então eu mesmo confesso, a caridade, né? Eu mesmo confesso que nem sempre sou generoso a esse ponto, mas essa ideia deste padre católico é isso, é você se santificar no trabalho, você evoluir no trabalho. Então você deixa a sua preguiça momentânea e a sua razão jurídica, né? Eu só atendo com o protocolo. E abre no computador, resolve e ajuda aquela pessoa que está desesperada, né? Que está com um problema grave, é a vida dela, né? Ou no mínimo dá uma atenção
né, como um ser humano, né? Se fosse meu irmão, né? Dá uma atenção, analisa cada situação, né? Então eu falei do funcionário público porque é a minha realidade, né? Mas qualquer profissão, qualquer profissão. Se você é educado com a pessoa, né? Se você é atencioso, você ajuda, né? Você faz o que esse padre sugere, a santificação pelo trabalho, né? Você faz um pouquinho além do seu dever para ajudar a pessoa. Então, volto a dizer, progresso não é cumprir ritual, né? Eu vou lá na minha igreja, assisto a missa, consumo a hóstia uma vez por semana e pronto. Não. Você tem que, pode, isso é importante, tem que fazer, mas tem que mudar a sua conduta no seu dia a dia, né? A questão seguinte, a questão 118, ela fala algo que a gente sempre diz e sempre ouve nas palestras dos espíritas, né? O espírito pode degenerar? Não, o espírito não retrograda. Em algumas traduções aparece não retrocede. Quer dizer, o que a pessoa conquista de virtude, ela não perde jamais. Então, por exemplo, né? Quando a minha mulher fala assim para mim, vai lavar a louça, eu falo já já, aí ela perde a paciência. Quando perde a paciência, é porque não tem, a gente não perde o que tem, né? O espírito não retrocede, né? O espírito não retrograda. Um exemplo que eu costumo dar, né, para entender essa questão, eu falo assim, a criança vai na escola até o 5º ano, na 5ª série, o 5º ano, hoje chama 5º ano, acaba o 5º ano e não vai no ano seguinte. Passados 2 anos, ela volta para a escola, ela volta para a 1ª série ou volta para a 6ª, para o 6º ano? Volta para o 6º ano. Porque ele não retrograda. Então é essa a ideia, a conquista não se perde. O que nós adquirimos de virtude... Ô, gente, deixa eu fazer um parênteses aqui. É uma coisa séria. Quando ele brinca assim, que eu preciso mandar ele lavar a louça, é brincadeira, tá? Eu nunca mando, porque ele toma a iniciativa, ele vai lá e lava a louça, sem eu pedir, sem eu mandar, sem eu, né, precisar obrigar. Ele é assim, ele cumpre com o seu dever, né? Certo? O que é isso? É letra B, tô sofrendo bullying. Então, questão 119, questão seguinte, né? Mas Deus não podia, essa é uma pergunta que as pessoas se fazem, Deus não podia nos liberar dessas provas, já que Ele é Pai, bom, generoso. Por que eu tenho que encarnar e lavar louça, cuidar da casa? Por quê? Por que eu tenho que fazer isso, né? Então, na verdade, nós temos que trabalhar pelo nosso progresso. E existe até um porém nisso aí, que a pessoa que reclama de lavar louça, ela não vai ter comida no próximo. Vai ter que lavar louça 2 vezes, né? Enfim. Então, se nós tivéssemos sido criados perfeitos, sem defeitos, nós não teríamos méritos nenhum. Então, quando uma pessoa termina uma faculdade, se gradua num curso, ela faz uma festa, porque ela lutou por aquele momento, por aquela conquista, né? Não foi algo que caiu do céu de graça. Ela se esforçou e conquistou, ela tem um mérito da vitória. Então Deus nos fez simples para termos o mérito do nosso progresso, né? O progresso é um mérito, não é uma injustiça de Deus, né? E Allan Kardec, falando sobre essa questão, ele fala assim, o general passou por várias patentes para chegar a general, por isso ele é experiente, né? Ele conhece o seu ofício, né? Ele fala assim, os mestres também foram estudantes, passaram por todos os anos e assim por diante, né? Quem sobe numa escada passa por todos os degraus. Mas eu queria contar uma história de um personagem muito interessante que eu acho que vai nos dar um exemplo bom dessa questão, né? O Grande Otelo era o pseudônimo, né, de um ator. Pequenino, né? De um ator. Ele era de baixa estatura, mas um grande ator, né? Na verdade, ele era cantor, compositor, ele era produtor, o Grande Otelo, também, né? O nome dele verdadeiro era Sebastião Bernardes de Souza Prata, Sebastião Prata, né? Poderia ter se chamado Tim Prata, né? Tião Prata, mas o nome que ele adotou artístico era Grande Otelo, né? Grande Otelo era mineiro, né? Nasceu em 1915 em Minas e foi longe na carreira. Ele morreu em Paris,
em 93. Ah, é mesmo? Foi lá receber um prêmio, né? Um prêmio internacional pelo seu trabalho e teve um infarto e morreu lá em Paris. Né? Olha só. Foi longe na carreira. Enfim, mas ele teve uma vida difícil, né? Cheia de tragédias, né? O pai do Grande Otelo morreu, ele era criança, o pai morreu esfaqueado, uma briga, né? Ai, coitado. A mãe do Grande Otelo era alcoólatra, né? O Grande Otelo, ele perdeu uma esposa que se suicidou depois de matar o filho. Ai, Jesus. O filho tinha 6 anos, a mulher matou a criança e se suicidou, né? Mas antes mesmo dessa tragédia da esposa, ele fugiu de casa, né? Depois que o pai morreu, a mãe era alcoólatra, ele fugiu de casa, fugiu de Minas, seguindo uma companhia de teatro. Ele foi parar em São Paulo, né? Mas ele era criança quando ele fez isso, ele acabou no juizado de menores em São Paulo, né? Foi posto para adoção, né? E acabou sendo adotado por uma pessoa que o ajudou um pouquinho na carreira, né? Enfim, eu não conheci o Grande Otelo. Na verdade, como ele é, assim, foi a Andréia que me falou. Eu não sabia de nada disso. É do tempo da Andréia, né? Eu não sabia de nada disso, ele que pesquisou. Mas eu lembrei do Grande Otelo, né? Mas faz muito tempo, né, o Grande Otelo? O Grande Otelo morreu em 93, né? Ah, então. O Grande Otelo, eu ouvi uma entrevista dele que me marcou muito. Eu gostei da entrevista dele. Ele falou assim, que ele era um ator que podia interpretar qualquer coisa, porque ele já tinha vivido tudo. Se ele tivesse que chorar no palco, ele chorava facilmente, porque ele era só ele lembrar de alguns fatos da vida dele que ele chorava, né? Então ele conseguia interpretar qualquer sofrimento, qualquer dor, qualquer coisa, porque ele tinha vivido. Ele falava, alguns jovens atores que tiveram outras facilidades na vida, não têm a mesma facilidade no palco, porque não sabe o que é dor, né? Não sabe o que é perder um pai jovem, ter uma mãe alcoólatra, a esposa matar o filho e se suicidar, né? Enfim, então o que nos diz o Grande Otelo com essa mensagem? Ele nos diz que o sofrimento fez parte do progresso dele, né? Fez parte do crescimento, né? Do desenvolvimento, né? Ele não nasceu um grande ator, né? Ele viveu e se tornou um grande ator, um grande profissional, né? Muito bem, mas todos os espíritos, nós vamos ver isso na questão 120, né? Todos os espíritos passam pela fieira do mal para alcançar o bem, né? Não necessariamente, né? Todos passam pela fieira da ignorância. Fomos feitos simples, né? E praticam o mal se quiserem. O mal é uma escolha, né? É uma escolha de quem é livre. É uma escolha. Tem criança dócil que obedece o pai. Tem criança dócil, rebelde que sai correndo e rala o joelho. Esfola o joelho e tem que passar metiolate. Amor, metiolate é coisa antiga. Então. Atualmente não usa mais metiolate. Mas a ideia é essa, né? É obediente, sofre menos, aprende, ouve, tem a humildade de ouvir, entender e evoluir. O outro sai correndo, esfola o joelho, né? Muito bem. A questão 121 fala assim, porque certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros seguiram o caminho do mal? Ora, pela liberdade, né? Por que tem gente que casa e separa, né? Por que tem gente que não casa? Por que tem gente que não para no trabalho? Por que tem gente que estuda e tem gente que não estuda, né? Porque tem gente que levanta cedo e vai fazer o que tem que fazer e tem gente que fica na cama, ai meu Deus do céu, ó dor, ó vida. Tinha um desenhinho no milênio passado, que eu não conhecia, a André me falou, tinha um Hard. Hard em inglês é difícil, o personagem chama Hard. Então ele fala assim, ó dor, ó vida, ó problema. Ele reclamava de... Eu não vi esse desenhinho, o André me falou. Hanna-Barbera. Mas é isso, né? Ah, você via sim. Porque... Nós temos a mesma idade, viu, gente? Será? Por que um evolui e o outro não? Pela liberdade, né? Um evolui mais rápido, né? Todos evoluem. Um evolui mais rápido, outros não. Liberdade, né? Então, assim, por que hoje, ainda hoje, né,
que nós temos acesso à informação. Antigamente não tínhamos como hoje, né? Todo mundo sabe que o cigarro faz mal, né? Que o álcool faz até mal. Hoje né? em dia, estão até falando, né, no cigarro eletrônico, né? Que muitos jovens estão, não fumo mais cigarro, fumo só cigarro eletrônico, que é com aromas diferentes. E o cigarro eletrônico é a mesma coisa, não, é pior até que o cigarro, né? Para a questão de câncer no pulmão. Então, todo mundo sabe que o excesso de sal, o excesso de açúcar prejudica, né? Gordura. Mas por que a pessoa consome o que não pode, né? Quer dizer, Deus não faz alcoólatras, né? Somos nós que temos a liberdade de escolher o que nós vamos consumir ou deixar de consumir. Então, tem espírito que passa pelo mal e tem espírito que pula essa aula, né? Pula essa etapa, né? Então, vai de cada um, né? Vai de cada um. E eu disse que hoje nós temos informação, né? Porque, olha, no passado quase não tínhamos informação, né? Aliás, né? Entrou a Covid aí, nós não tínhamos informação. Mas na década de 60, né? Na década de 60, a indústria tabagista, ela dizia que o cigarro ajudava a grávida a se manter magra. Ela fazia essa propaganda, né? Meu Deus! Essa informação não foi a Andréa que me deu, né? Essa informação eu pesquisei, né? Encontrei num processo judicial norte-americano, né? Caramba. Enfim, é porque naquela época a Andréa... Santa ignorância, né? Olha isso. A Andréa ainda não estava acompanhando essas coisas, né? Agora uma questão para a gente encerrar, que já deu os nossos 30 minutos, né? A última, 122, na próxima oportunidade vamos continuar com esse assunto, né? Como pode um espírito feito simples e ignorante fazer escolhas? Chega um momento em que ele já tem maturidade, né? É verdade, né? Mas como? Né? É a mesma coisa que um bebê, depois uma criança, um adolescente, um jovem, né? Um adulto. Como é que faz para um espírito, né? Nas primeiras experiências encarnatórias fazer as suas escolhas, né? Então eu falei do cigarro há pouco, né? Lembrei que havia muita propaganda de cigarro, né? A gente decidia que enganado, né? A gente vê pessoas inteligentes hoje, né? O Drauzio Varela falar que fumou por décadas, né? Aquele outro, Mário Cortella, também fumou por décadas, né? A gente faz escolhas erradas, né? Com informação erradas, né? Agora, quando começou a Covid, nós não sabíamos nada. Mas ainda não sabemos tudo, né? Então, e nós tivemos que fazer escolhas, né? Apesar da limitação das informações. Mas tem um detalhe importante, né? O que a gente leva em conta para decidir? Quais são os nossos interesses, né? A vaidade, quer dizer, a grávida fumava para se manter magra, né? O orgulho, a cobiça, qual é o nosso interesse, né? Então, quais são os nossos sentimentos? E isso é o que importa. Se a gente tem uma boa índole, se a gente tem uma boa vontade, a gente vai fazer escolhas acertadas, né? Mas se a gente se preocupar... Se a gente for egoísta, né? Se a gente for egoísta, vai fazer escolhas erradas, com certeza, né? Interessante, hein? E nós sofremos influências, tá na 122A, né? Influências dos bons espíritos e dos espíritos que não são tão esclarecidos. Nós vamos ouvir quem? Né? Por exemplo, neste momento, né, nós estamos preparando um estudo que alguém vai ouvir. Agora eu pergunto, certas pessoas vão ouvir o nosso estudo ou vão ouvir aquela outra mensagem passada na internet que está falando sobre bebida, que está falando sobre festa, que está falando sobre balada? Qual que a pessoa vai ouvir? Depende dela, do interesse dela. Quer dizer, quando eu ouvir um espírito esclarecido me dar uma sugestão, ou um espírito não esclarecido me der uma sugestão no sentido contrário, qual que eu vou ouvir? A que eu quiser, né? Eu sou livre para isso. Então é assim, né? É por isso que o estudo da doutrina espírita ajuda muito a despertar a consciência e fazer escolhas melhores, né?
porque a gente passa a entender, é o esclarecimento que às vezes não tínhamos e passamos a ter, né? E vai nos ajudar a reduzir o tempo para o nosso progresso, né? Compreender melhor tudo, né? Então, nós falamos as questões 112, né? Deixa eu voltar aqui o meu texto, 114 a 122. Na semana que vem, no próximo estudo, nós vamos começar na 123 e seguintes. Então, leiam 123 até 131. Leiam o texto, se tiverem alguma dúvida, falamos pelo WhatsApp, no nosso grupo de estudos, né? E semana que vem continuamos. A André pegou o violão, acho que ela vai cantar uma música para encerrar o nosso estudo. Ninguém está sozinho, ninguém está sozinho nesta longa estrada que é a vida. Todo dia tem chegada e partida. Em cada existência, oportunidades concedidas. Em cada hora definida, tua história. Muita paz a todos. E até a semana que vem.